Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa coleção de vídeos tutoriais sobre filosofia. Tenho duas intenções com esses vídeos. A primeira é oferecer uma ferramenta de apoio às explicações teóricas sobre temas introdutórios da filosofia, e a segunda é oferecer um ponto de partida para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o básico do básico da filosofia. Bem, no vídeo anterior, vimos a filosofia como uma atitude conceitual crítica. Vimos que existe uma metodologia filosófica e vimos também quais são as tarefas da filosofia. Nesse vídeo, trataremos das questões da filosofia. Bem, dito de outra maneira, vamos entender o que afinal a filosofia estuda. E pensar no que a filosofia estuda implica também pensar em quais são os seus objetos de investigação, né? E tentar entender que as questões da filosofia, elas abrangem um vasto e ambicioso espectro, desde os problemas mais gerais sobre a existência e o universo, até os dilemas práticos da vida humana e as questões conceituais subjacentes a todo o conhecimento. Vamos para alguns exemplos? Bom, então, alguns dos objetos de estudo da filosofia está as questões existenciais e cosmológicas, que seria uma filosofia teórica. Práticas e normativas, seria uma filosofia mais prática. Problemas fundamentais da filosofia, como disciplina crítica. E questões conceituais e metodológicas. Vou tentar apresentar um exemplo de cada um, pelo menos. Bem, as questões existenciais e cosmológicas envolve, por exemplo, pensar sobre o universo e a realidade, que seria uma cosmologia. Um exemplo de problema de que são feitas todas as coisas. O que é a vida? Ainda dentro das questões existenciais e cosmológicas, tentar entender a realidade como um problema central. Segundo Popper, o que existe, pelo menos um problema filosófico que interessa a todos os humanos reflexivos. Seria o problema da cosmologia, ou seja, o problema de entender o mundo. Ainda dentro dessas questões, um outro exemplo seria o conhecimento, a epistemologia, né? Em sentido de o que podemos conhecer. Dentro do âmbito das práticas e normativas, seria o problema da boa-vida, que seria o da boa-vida desde como nascer, como viver, como morrer, como interagir. E no âmbito dos problemas fundamentais da filosofia como disciplina crítica, podemos pensar a natureza da ciência, né? Um desses problemas seria o problema da demarcação. Um exemplo de questão, o que é a ciência, em particular, em que se distingue da ciência da filosofia, da poesia ou das pseudociências. Dentro desse âmbito ainda, o progresso científico, como progride a ciência. O objetivo da ciência, realismo e explicação. Qual é o objetivo da ciência? As teorias científicas são meras ferramentas conceituais para realizar predições ou pretendem oferecer uma explicação verdadeira dos fenômenos naturais? No âmbito das questões conceituais e metodológicas, podemos pensar em questões metodológicas e também epistemológicas. Qual é a estrutura lógica do raciocínio científico? O que é um conceito? Dentro desse âmbito ainda, os fundamentos conceituais usados pelas ciências, questões radicais, o que é causalidade, o que é probabilidade, o que é uma lei, o que é um evento e o que é um processo. Questões abertas e específicas. Existe necessidade natural? Podemos derivar um deve de um é? A mente tem poder causal? A cosmologia tem hoje um estatuto geral de cientificidade mínima? Bem, então o que a gente pode ver é que essas questões da filosofia, elas vão ter alguns traços distintivos, né, que vão ajudar a determinar como elas são. E um desses traços é que elas vão distinguir-se por sua natureza abstrata e conceitual, né? E também enquanto disciplinas, como as ciências
pode resolver problemas por meio da observação e experimentação, a filosofia ela lida com perguntas que exigem reflexão e análise cuidadosa de conceitos. E esse filósofo que eu gosto muito, ele descreve a filosofia como uma empresa cognitiva que visa responder a essas grandes questões, utilizando a razão e a sistematização do conhecimento disponível. Bem, com tudo isso aclarado, encerramos esse vídeo tutorial. Nas informações, compartilho meus contatos e outras cositas. Ânimo com os estudos!